E vamos lá a mais um Evercast, que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. O convidado de hoje, ele é especialista em RH para empresas digitais. Ele começou a sua profissão como trainee, chegou até executivo, trabalhando em 5 multinacionais, uma empresa gigante aqui no Brasil. E hoje ele está aqui com a gente para compartilhar a sua experiência e te ensinar um pouco, te ajudar a construir, organizar melhor os seus processos internos dentro da sua empresa, os seus processos de RH, de contratação, de treinamento. Vamos entender um pouquinho como funciona esse processo aí. Eu agradeço muito a sua visita aqui, Rafa. Seja bem-vindo, Rafael Carvalho. Imagina, eu que agradeço, Daniel. Prazerzaço estar aqui. Acho que vai ser um excelente papo para agregar muito para a própria turma do digital, né? Com certeza. O pessoal tem pedido muito sobre essa questão de RH. Eu tenho visto que tem tido bastante dificuldade assim, nesse processo de contratação. Tem sido todos os grupos que a gente participa aí de network, todas as conversas, todos os eventos, o pessoal acaba levantando essa questão, né? Como é que faz sobre contratação e tudo. Eu queria assim, né, você também contando todas as empresas que você passou, empresas grandes, né, muito bem formuladas, gigantes. E assim, como é que foi essa transição entre o que você percebeu, né, nessa transição de grandes empresas para o mercado digital? Qual tem sido, você percebeu que é o gap maior, assim? Qual a maior dificuldade que o pessoal tem tido no processo de RH em si? Legal. Não, excelente pergunta. Eu acho que assim, como eu acabei vivenciando aí nesses últimos 15 anos 5 multinacionais e uma empresa nacional, a gente sabe que quando você está numa grande corporação, essas corporações em si têm muitos processos, né? Elas são super estruturadas, por um motivo também, né? Ou seja, elas trilharam um caminho de longa data, foram aprendendo o que funciona, o que não funciona e foram aprimorando aí seus programas e processos. Quando a gente mergulha no universo das empresas do mercado digital, e aí eu posso falar já pela experiência dos últimos 12 meses, você também encontra um pouco de tudo, né? Aquele que está numa fase inicial, aquele que a empresa já ganhou o corpo, ele já está mais estruturado, e tem aqueles que estão super alavancados, né, enquanto empresa, estrutura, negócio. O que eu vejo de ponto comum, primeiro assim, vamos ver a parte cheia do copo. Eu acho que assim, a característica dos empreendedores que lideram essas empresas, eu sempre tiro o chapéu. Eu acho que isso é muito bacana, porque a gente sabe o quanto empreender no Brasil não é fácil, é um baita desafio, então isso é a parte cheia do copo aí. Mergulhando em RH, Daniel, sem dúvida nenhuma, você me perguntar assim, poxa, das empresas do digital, das pequenas, médias e grandes, né? O que elas têm de ponto em comum? Eu acho que é a dor de contratação. Acho que contratação é uma dor comum de todos esses três tamanhos diferentes das empresas do digital aí. Você está falando aí sobre 3 tamanhos de empresas digitais, né? Pequena, média e grande. Como é que você diferencia isso? Vamos até para dar número para a turma entender. Eu considero mais sem seguir o padrão de mercado, quando a gente fala pequena e média empresa, né? Mas eu vejo assim, aquela empresa do digital que está numa fase que eventualmente faturando menos de 1 milhão ao ano, que ainda está se estruturando enquanto negócio, onde a estrutura das pessoas que trabalham nela muitas vezes a maioria é PJ, não é nem CLT, essa eu considero talvez uma fase inicial, uma fase onde ele está ainda num tamanho pequeno. Aquelas que começam a ganhar corpo, né, que estão entre 1 a 10 milhões, de fato, em termos de faturamento e resultado, já é um outro nível, já é um outro porte, o que requer que ela já tenha um outro tamanho também de estrutura, de pessoas trabalhando nela. Nesse cenário, você já encontra, às vezes, não necessariamente só pessoas no PJ, mas no CLT. E você tem aquelas, obviamente, acima do faturamento de 10 milhões, essas, em sua maioria, pelo menos as que eu conheço e tenho como cliente, já tem uma estrutura muito mais sólida de pessoas, a maioria, inclusive, como um CLT. Então é dessa forma que eu acabo diferenciando, até para a turma aqui também entender, né? Tá, faz sentido. E assim, antes da gente falar de contratação, de processos de RH, eu acho interessante entender um pouquinho também o que é RH, né? Porque a maior parte, assim, muitas pessoas que estão no digital não trabalharam em grandes organizações, né? Acabaram construindo o seu produto, lançando, pelo menos o pessoal mais novo.
Ou até as pessoas que têm mais idade, mas trabalharam em uma outra empresa, não tiveram oportunidade de trabalhar em grandes empresas, multinacionais e tudo. E acaba pensando que RH é quem te contrata, né? Quem faz a entrevista de emprego. Então, RH é quem faz a entrevista de emprego. Por que eu vou ter entrevista de emprego se uma empresa digital, no final das contas, vai ter 3, 4, 5 pessoas, não sei quantas pessoas vão ter numa empresa digital, né? Então, assim, por que eu vou ter um RH se RH só contrata? É isso que é o RH? Puta, ótima pergunta e de fato, assim, quando eu mergulho, né, começo a atender aí as pessoas que estão, independente do tamanho, né, da pequena, da média ou do grande aí no digital, tem essa dificuldade mesmo. Às vezes o cliente chega para mim e fala, poxa, Rafael, eu estou com um problema aqui com o meu RH, isso numa fase inicial. Aí eu começo a falar, poxa, tá bom, o que seu RH faz, né? Meu RH, ele contrata, ele me ajuda a contratar aqui as pessoas. E o que ele faz além disso? Não, ele contrata, essa é a função dele. Então isso é natural e é comum de encontrar. Ou não, às vezes o cliente me puxa e fala, poxa, eu estou começando a pensar em realmente ter um RH aqui dentro da minha empresa, né? Eu falei, tá bom, e qual que é o teu objetivo, né? Contratar essa pessoa para fazer o quê? Para fazer contratação. E então é interessante que, de fato, assim, quando o empreendedor, né, o dono do negócio, ele não teve nenhuma experiência anterior no universo corporativo, é mais comum realmente ele não saber o que uma área de RH faz ou pode fazer. Ele acha realmente que RH é contratação. E sim, o RH é muito mais do que isso. Aquele empreendedor não, aquele empreendedor que veio do universo corporativo, ele já tem uma ideia maior de RH. Mas acho que é legal compartilhar com a turma, né? Assim, o RH, ele também auxilia na contratação? Sem dúvida nenhuma. É um dos papéis de uma área de recursos humanos, é auxiliar o dono do negócio, aqueles gestores, a saber selecionar e saber contratar bem. Mas existem vários outros que a gente chama até de subsistemas, né? Então, a área de remuneração e benefício é uma área de responsabilidade do RH. Poxa, qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia para eu pagar os meus funcionários? Cabe a essa área discutir isso. Poxa, quais são os benefícios, quando eu estou no momento de implementar benefícios, né? Que benefícios deveria implementar para criar fazer o básico, mas ao mesmo tempo ter uma retenção com meus funcionários? É esta área que faz isso. A própria área de treinamento e desenvolvimento. Poxa, como é que eu treino a minha equipe, né, quem eu estou trazendo aqui do mercado, obviamente para ele fazer ali a função técnica, a função básica, mas como é que eu desenvolvo ele também para daqui a pouco ele subir e assumir novas posições na minha organização? Uma área de RH, de treinamento e desenvolvimento. Então, poxa, recrutamento e seleção, remuneração e benefícios, treinamento e desenvolvimento, assim como outras sub-áreas, são todas áreas de responsabilidade de RH. E a turma conhece pouco isso, e natural, tá tudo bem ele não conhecer, ele acha que o RH é só recrutamento e seleção. Então, a partir do momento que você vai fazendo um trabalho com esse dono do negócio, que ele vai tendo, onde ele começa a perceber, puxa, um profissional pode me ajudar em tudo isso? Pode. Aí ele começa a realmente contar com a ajuda desse profissional e, sem dúvida, ele começa a ver retorno na própria empresa dele, né? Quando ele tem alguém de RH ajudando em todas essas frentes, né? Que até então ele fazia sozinho. Então o RH tem que ficar meio central na empresa ali, né? Ele meio que é uma bomba, um coração pulsante ali, né? Ele movimenta, né? Ele faz a pessoa entrar na empresa, ele faz a pessoa se movimentar, né? Que é o treinar, evoluir dentro da empresa, ele faz essa pessoa se conectar com outras pessoas, ele faz a pessoa continuar ali dentro, né? Ele é uma peça central que faz uma conexão, né? Uma coisa muito importante, né? E aí, você falou dos 3 postos de empresa e falou sobre a importância do RH. Em que momento, né, uma empresa vai precisar de colocar esse setor ou essa pessoa lá dentro? E é possível uma empresa pequena, né, um produtor, né, um infoprodutor lá que está na casa de 1 milhão ano ainda, ou até menos, ter isso de forma terceirizada ou part-time, alguma coisa nesse sentido? Isso é um outro ponto excelente, porque assim, quando eu ter um RH, será que eu preciso ter um RH? É uma boa pergunta e é super válida. Eu vejo o seguinte, né, na prática, de novo, pega aquele pequeno que ele está faturando eventualmente menos do que 1 milhão ao ano, sem dúvida nenhuma o foco dele ainda está em colocar de pé aquele negócio, ele está testando o próprio negócio e ele tem uma preocupação que é vendas, ele precisa vender. Esse, com certeza, ele vai ter, se ele precisar de mais pessoas na equipe dele, com certeza ele não vai poder ter alguém de RH dedicado para ele.
O que é válido para esse pequenininho aí? Ele entender que ele não precisa fazer tudo sozinho. Se de repente ele tem alguma necessidade de contratar uma segunda pessoa, uma terceira pessoa para o negócio dele, conte com uma ajuda externa. Ou seja, contrate uma consultoria que te ajude a contratar, fazer todo o processo de recrutamento e seleção justamente para aquela vaga que você precisa. Agora, o médio pode servir do mesmo jeito. O médio também, eu estou faturando entre 1 a 10 milhões. Você já tem um porte ali. Pode ser que ainda não tenha condições de ter um profissional 100% de RH no teu negócio. Problema nenhum. Mas comece a avaliar onde você está tendo mais demanda. Poxa, estou tendo sempre demanda de contratar profissionais. Poxa, começo a ter uma demanda aqui para organizar minha parte de remuneração. Contrate uma consultoria externa para te ajudar nisso, enquanto você ainda não tem uma pessoa dedicada. Agora, se de repente a empresa vem crescendo, o faturamento vem crescendo o número de pessoas também. Eu digo assim, duas variáveis, né? Se o teu resultado financeiro já é super saudável, né, já é acima de 10 milhões só como uma referência, e se de repente você começa a ter uma demanda de gestão de pessoas maior do que a tua capacidade de ficar atendendo aquilo, poxa, é um momento talvez você ter um profissional de RH para ficar 100% dedicado na tua empresa. Mas acho que o ponto que você tocou é importantíssimo. Poxa, não tenho RH, ainda não tenho condição de ter, tá tudo certo, problema nenhum, mas não desconsidere uma ajuda externa para alguém te ajudar, pelo menos na parte que dói mais, que é contratação. Eu mesmo, Daniel, peguei essa oportunidade com os meus clientes. Meus clientes começaram a pedir para mim, poxa, você não me ajuda com o processo de recrutamento e seleção? Eu estou com X vagas em aberto aqui no meu negócio. E daí nasceu um dos braços da minha consultoria da P8, que é o braço de recrutamento mesmo, onde eu faço todo o processo de recrutamento para este meu cliente, mas sem dúvida, ele pode contar com N ajudas outras no mercado, né? Que bom. Então, quem estiver precisando aí de equipe, tiver com dificuldade de contratar, já sabe que tem uma assessoria aqui que com certeza vai ajudar ou te explicar o processo ou encontrar a pessoa lá e colocar para dentro da sua empresa, dentro do perfil que você precisa. Isso aí já ajuda, porque é muito difícil esse processo todo de contratação, né? E você falou que a maior dor, né, a maior dificuldade, o ponto mais importante é a contratação. E de fato acaba sendo porque se você colocar pessoas ruins para dentro da sua empresa, da sua equipe, do seu time ali, da sua agência, você pode ter problemas e com certeza você não vai evoluir na velocidade que você evoluiria se você tivesse uma equipe muito mais forte, né? Então, dentro desse processo de contratação, o que você pode passar para a gente assim, de dica para melhorar esse processo, para poder fazer, como achar esses bons talentos, aonde achá-los? O que você poderia nos excelente ponto aí. O que eu vejo de comum, né, principalmente na turma que está dentro do digital? Às vezes é realmente não saber o básico. E tudo bem, às vezes ninguém ensinou a ele em como fazer aquilo, né? O que seria o básico aí? Primeiro você ter muita clareza, assim, qual é a posição, qual é o cargo que você tem na tua empresa que você está precisando contratar alguém. E esse é o que eu chamo de o pilar número 1, uma boa definição de perfil. O que é perfil, Rafael? Perfil poxa, quais são os requisitos técnicos e quais são os requisitos comportamentais? E eu diria, vai um pouco a mais. Quais são os valores que você preza no dia a dia do teu negócio que você quer também que esse profissional tenha? Então, requisitos técnicos, comportamentais e valores compõem o perfil necessário que você está procurando ali. Defina muito bem isso, porque ao definir bem isso, isso vai ser chave para você, aonde você vai pescar para achar esse profissional e que método você vai usar também para avaliar, para ver se ele tem esses requisitos. Então, número 1, uma boa definição de perfil. Isso é o básico para começar um processo bem feito. Número 2, método, que eu sempre digo também assim, poxa, você definiu muito bem o perfil, né? Estou precisando contratar aqui um gestor de tráfego, com esses requisitos técnicos, esses requisitos comportamentais e esses valores aqui. Tá bom? Como você vai avaliar os candidatos? Qual é o método que você vai usar? Você vai fazer um teste, você vai fazer uma entrevista, você pode aplicar, né, uma série de etapas para avaliar, mas você precisa ter método. Se você conhece pouco isso, estude para você usar o melhor método e tentar selecionar esse candidato. E, de novo, se você não tem tempo, você não vai ter condições, melhor você contratar alguém que aplique um método. Por exemplo, consultorias de RH
são especialistas em fazer entrevista, tem método para fazer entrevista, então ela pode te auxiliar nisso. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é um pouco também básico, Daniel, que eu digo assim, ao depender da função, se é uma função chave no teu negócio, tire referências do profissional. Referências básicas mesmo, até para saber, poxa, onde ele trabalhou antes, com quem ele trabalhou, se realmente é alguém que você está vendo que tem aquilo que ele demonstrou, por exemplo, na entrevista contigo. Só um check final aí. Então, avaliação de perfil, uma boa definição de perfil, ter um método para fazer o processo e tirar referência. É o mínimo para fazer um processo bem feito. E nessa definição de perfil ali, colocar também todos os requisitos técnicos que precisa para a pessoa tá sendo contratada, para poder... E isso também ajuda, quando você define o perfil, para poder apresentar para a pessoa que está vindo para a sua equipe também, né? No alinhamento de expectativa, né? Porque muitas vezes você contrata a pessoa e ela nem sabe muito o que está vindo fazer, você não sabe muito bem quais são os limites da profissão dela, o que ela vai fazer dentro da sua equipe, e fica aquela expectativa desalinhada, né? Então ela vem achando que vai fazer só uma coisa, acaba fazendo além daquilo que ela queria, e você espera que ela faça outra coisa. Então essa descrição ajuda nesse processo da organização do pós-contratação, né? Eu diria assim, olha a importância de uma boa contratação, né? Pegando só pelo lado definição de perfil, quanto isso ajuda o dono de negócio, o dono daquela empresa? Para começar, que se a maioria, a gente sabe, vamos falar da realidade, a maioria ele não tem o hábito de fazer isso, né? De escrever realmente, fazer a descrição de cargo que ele tem na empresa dele. A maioria não tem isso. Ele só vai fazer quando ele tem uma necessidade. Mas vamos supor que ele sentou e fez. Chegou lá, ele fez a descrição de cargo. Então, ele mesmo começa a avaliar, poxa, realmente, eu preciso de uma pessoa com esses requisitos técnicos, com esses requisitos comportamentais. Ao fazer aquilo, de certa forma, ajuda ele, inclusive, a balizar o peso daquela posição. Não, eu estou precisando de um gestor de tráfego júnior. Um júnior me atende aqui na minha necessidade. E está tudo ok. Ao fazer essa definição, ele mesmo está se ajudando a definir a remuneração daqui. Poxa, se é um júnior, poxa, no mercado um júnior paga X. Então eu vou pagar X. Ou vou pagar um pouquinho mais, ou um pouquinho a menos, enfim. Pode ser o contrário, que de repente ao descrever a posição, né, ao fazer esse trabalho de definição de perfil, ele fala, puxa, estou vendo aqui que eu preciso de um sênior aqui para essa cadeira aqui. É o que eu preciso neste momento. Então, um sênior no mercado costuma pagar Y para o sênior, eu vou pagar Y. Então, você vê que o exercício de fazer uma definição de perfil, que é básica, ajuda o próprio dono de negócio a também balizar o quanto eu vou pagar para essa cadeira. E você vê que está tudo conectado, né? Então, ajuda ele a contratar da melhor maneira possível, ou seja, contratar bem, já traz a melhor pessoa, e ao mesmo tempo você está trazendo a pessoa certa para o lugar certo, com o custo certo. Você não está pagando nem menos, nem mais, você está pagando o que faz sentido para aquela posição. E essa questão de pagar o que faz sentido também é um ponto que o pessoal acaba perguntando muito, né? Eu estou montando equipe, como é que eu distribuo aqui o valor de cada posição, né, de cada pessoa que está na minha equipe, quantos por cento que eu dou para o coprodutor, quantos por cento que eu dou para o gestor de tráfego, quantos por cento para o copy, para o design, qual o valor que eu pago para cada um e tudo, porque eu não quero que eles saiam, eles não vão querer lançar curso, alguma coisa por conta própria e tal. E assim, se a definição da função ajuda nisso, qual que é a sua visão um pouco assim sobre a questão das remunerações dentro do mercado digital, principalmente? Puta, e isso daí, Daniel, tem uma baita oportunidade, porque eu vejo mesmo os pequenos e médios apanhando mesmo no dia a dia no quesito remuneração. Quanto eu pago, quanto eu devo pagar, qual o melhor modelo que eu devo usar. Poxa, convido para ser meu sócio, não convido, dou percentual do resultado, não dou. Eu vejo isso como um ponto de dor comum. O que eu diria, talvez, que é o básico para esse dono de negócio avaliar? Primeiro, defina muito bem, né, as funções que você tem dentro do seu negócio, organograma. Faça pelo menos o básico disso. Com base nisso, vai te ajudar a definir o peso de cada posição, né? Poxa, se isso aqui é um júnior, se é um pleno, um sênior, enfim. Para te dar uma referência, o quanto que o mercado paga para esse tipo de profissional. Esse seria o arroz e feijão, literalmente, para você ter essa referência. Agora, dentro do teu negócio, você pode falar, tá bom, eu sei as posições que eu tenho uma referência do quanto que o mercado paga, mas eu quero criar alguma estratégia aqui de remuneração que seja super atrativa para o
o meu funcionário a ponto dele não querer sair daqui, ele seguir, ficar a longa data comigo aqui. E aí é o modelo de remuneração, né? Qual é o melhor modelo a ser aplicado? O que eu digo? Por recomendação, eu evitaria qualquer dono de negócio, pelo menos numa fase inicial, ficar compartilhando sociedade ou querendo dar sociedade já logo de cara. Estruture ali realmente um salário fixo e crie um modelo de remuneração variável que seja agressivo a ponto dele ter uma baita atração de querer continuar com você, porque aquilo faz sentido para ele. Então, crie um modelo de remuneração que seja atrativo para ele e bom para o seu negócio. E aí é modelo mesmo. E modelo de remuneração variável não precisa ter sociedade. Eu estou falando em realmente você estruturar uma coisa muito básica, onde você vai pagar um fixo por mês e a cada X tempo, que pode ser 3 meses, 6 meses, você que define, você vai pagar um variável pelos resultados que ele te entregue. E dá para criar modelos bem agressivos. Recentemente mesmo eu apresentei um modelo muito bacana para donos de negócio, onde o fixo dele é abaixo do que o mercado paga, mas se este profissional entrega os resultados esperados, ele vai ter, entre fixo e variável, ele vai receber muito mais do que o mercado paga. Isso é modelo, isso é estratégia, sem necessidade de estar oferecendo sociedade logo de cara. Agora sim, Rafael, mas você é contra oferecer percentual, sociedade? Não, de forma alguma. Eu acho que assim, comece no teu modelo de variável, de repente oferecendo um percentual sobre o resultado, que aí faz sentido. Agora, sociedade é outro jogo. Sociedade, eu digo assim, é casar CNPJ com CNPJ, é casamento. Então, o que eu digo seja prudente. Acho que o que é válido? Você tem alguém na tua equipe, braço direito seu, entrega um baita resultado. Você está pensando, de repente, em convidá-lo para ser seu sócio? Dê tempo ao tempo. E avalie realmente o quanto a performance dele vai ter consistência, vai continuar entregando muito, o quanto ele tem os valores que você também preza, que precisam ser aplicados dentro da empresa. Então, a performance dele consistente, mais os valores, a integridade que você tem que botar à prova para ver o quanto ele tem valor e o quanto ele é íntegro, isso tem que ser pontos de testes, de referência, antes de você simplesmente convidá-lo para uma sociedade. E o interessante desse variável que você estava falando, agressivo, que vai acabar sendo acima do mercado, é que ele é condicionado a um resultado, né? E é um resultado seu também acima do mercado, né? Então, não é um problema você pagar um valor acima, porque você teve um resultado muito bom também, né? Você está condicionando a situação toda acontecer de forma favorável para os dois lados, É esse né? o ponto, é exatamente isso. Então, acaba sendo muito bom, né? E aí, dentro de remuneração ainda, né? Porque eu entendo que remuneração extrapola um pouco a parte financeira, né? E aí uma das funções do RH que você falou lá no início é a parte da motivação, da retenção, né? A gente falou da contratação, falou um pouco da remuneração básica, mas aí a gente tem a questão do cara continuar ali, né? Sim. Porque dá algumas ideias para a gente assim do que a gente pode usar como elementos motivadores, além do financeiros e dos gatilhos de metas e tudo, para a pessoa poder se sentir ali satisfeita na agência, na equipe de lançamento, dentro do seu time ali e tudo. O que você vê de ideias? Isso é um bom ponto. E assim, vamos considerar a realidade do mercado digital, né? Poxa, eu vejo inúmeros clientes meus que, de novo, eles estão às vezes numa fase, pequena ou média, que a maioria ainda não é CLT. A maioria vai no formato PJ. Então, tudo que eu vou falar aqui, né, só como dica e recomendação também, pondere, porque muitas vezes serve para um cenário CLT, pode vir a servir também para um cenário PJ, mas cabe ao dono do negócio ajustar aquilo e adaptar, né? Mas assim, quais são as variáveis, né, Daniel? Se a gente for perguntar assim, poxa, o que faz alguém ficar numa organização? O que faz alguém ser atraído a ponto de, poxa, não pensar no mercado, querer trabalhar para uma outra empresa do mercado? Tem uma série de variáveis, não tem uma só. Então, por exemplo, remuneração é uma variável? Sem dúvida nenhuma. O quanto você vai pagar para ele é uma variável a ponto de aquilo ser atrativo ou não. Os benefícios que podem ser oferecidos também são outras variáveis. Poxa, de novo, né, se está num contexto às vezes CLT, poxa, se eu vou pagar um vale-refeição, se eu vou pagar um vale
fora dos obrigatórios, né? Se eu vou pagar plano de saúde, enfim, se eu vou pagar um acesso para ele ao Netflix ou ao YouTube Premium, que tudo isso pode ser um benefício para aqueles funcionários, né? Você pode praticar uma série de benefícios. Isso também são variáveis para ele falar o quanto aquilo é atraente ou não. Fora isso, ambiente de trabalho. Tudo bem que hoje a gente está muito num contexto remoto, mas tem isso o ambiente daquela organização, né? Como as pessoas interagem entre si, como chefe e líder e liderado atuam entre si, o quanto tem relação de confiança, tudo isso influencia naquele ambiente. Se todos também estão no mesmo ambiente físico, também influencia, né? Poxa, o quanto é legal trabalhar aqui, o clima é bacana, as pessoas se gostam, se dão bem, são amigas. Então, você vê que tem uma série de variáveis de remuneração, de benefícios, de ambiente. Só que, se perguntar assim, qual é a principal? Poxa, a gente vê pela prática, e pesquisas mostram isso, tem uma variável que eu diria que é base, que é a relação líder-liderado. Então, se o liderado tem o líder dele como realmente um líder, uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode contar, que é um líder que inclusive o ajuda a se desenvolver, isso é a principal variável que conta com alguém ficar naquela organização e não pensar querer sair da organização. Essa eu diria que se não for uma das principais, é a principal. Mas de novo, são uma série de variáveis. Que dica que eu dou? Poxa, avalie qual é o momento do seu negócio, qual é o tamanho que você tem e também, assim, oferece aquilo que você tem a condição de oferecer, né? Poxa, hoje eu não consigo oferecer nenhum benefício. Tá tudo certo, mas tenta oferecer para ele um ambiente bom entre equipe, tenta avaliar o quanto líder e liderado está numa relação saudável, que para ele é atrativo, tenta avaliar o fator remuneração, tenta fazer do melhor de aquilo com que você tem condições. Mas, poxa, comecei a crescer, já tenho condição também de oferecer um benefício a mais. De novo, poxa, avalie na própria equipe o que é ponto de atração para eles. Porque às vezes a gente se engana, isso eu falo assim, vai no simples, vai no básico. De repente, assim, qual a melhor forma de saber? Perguntando para eles mesmos. Faz uma pesquisa básica, ou pergunta se a equipe for super pequena. O que para ele é relevante? Às vezes, para ele não é relevante, de repente, um benefício de um benefício padrão. Às vezes ele quer, de novo, ele quer o acesso ao Netflix na casa dele, que ele usa pra caramba, e se ele tiver aquela mensalidade, aquilo é um baita benefício para ele. Então, é ir no termômetro real ali das próprias pessoas. Mas, voltando ao ponto, Daniel, acho que a primeira variável, a relação líder-liderado e o quanto aquele liderado tem admiração pelo líder dele, pelo gestor dele, tem uma relação de confiança. Esse é o principal. Que cai naquela famosa frase assim, as pessoas não deixam as organizações, deixam os seus chefes, né? É real, é real. É o principal motivo de É um dos de principais sair, né? motivos. E essa é uma frase famosa em relação ao porquê que as pessoas saem e tem também a porquê que as empresas desligam as pessoas, né, muitas vezes, né? As pessoas acabam entrando pelo seu currículo, né, pelo seu coeficiente intelectual e acabam saindo Pelo da sua maneira pelo comportamental, né, o coeficiente emocional, né? Então é importante e esse quesito pode ser muito melhorado e percebido e ajudado as pessoas ali quando você tem essa comunicação, né? Então, se você tem o gerente conversando com as pessoas abaixo, lateral e tudo, líder e liderado, você consegue perceber e ajustar essa questão comportamental até para a pessoa conseguir ficar melhor ali junto do meio dela, junto da empresa, né? Para que ela não seja, para que a empresa não atire do meio e para que ela também não queira sair. Então, com essa comunicação, você resolve os dois problemas, tanto da pessoa querer sair, quanto da empresa acabar removendo ela do processo, né? E uma vez a pessoa dentro da empresa, você falou que uma das funções também do RH seria a questão do treinamento, né? A capacitação e tudo, né? Assim, o que você tem assim, de sugestão para esse processo de capacitação também? Porque assim, eu vejo que muitas vezes o pessoal só chega e sai fazendo, né? Então não tem muito processo, não tem nada muito reaproveitável. E
você chega e, tá aí os acessos, estão em as senhas e começa, faz igual você fazia, alguma coisa do tipo, ou então faz do jeito que eu quero, mas não tem muito treinamento, não tem muito processo para isso aí. Como a gente poderia adaptar uma cultura de uma grande organização, uma multinacional, para um mercado que, vamos pensar, você tem um produtor de 20 anos, 19 anos, que está lá ganhando bem e contratou agora 5 pessoas para trabalhar na equipe dele. Como que essa pessoa que não teve esse processo corporativo vai conseguir chegar agora dentro dessas 5 pessoas, junto dessas 5 pessoas e instituir um processo de treinamento? Vamos tentar fazer essa qual que seria o negócio? Excelente case. E não tem fórmula pronta, né? Mas vamos tentar entrar no prático disso. Poxa, eu tenho lá um gestor que está comigo um X tempo aqui, poxa, a empresa cresceu, está crescendo, e dentro da área dele eu vou precisar contratar mais 5, né? Que esse é o cenário, esse é o case. É lógico que se esse gestor nunca passou por nenhuma corporação anterior, nunca teve a experiência de liderar times e pessoas, dificilmente ele vai conseguir liderar sem ajuda. A não ser que ele tenha um aspecto, uma habilidade natural, né, de liderança de pessoas, aí é outra história, mas isso é difícil, a maioria não tem. Então ele vai precisar de ajuda. E ajuda em que sentido? Com certeza vai precisar de alguém que o desenvolva, que o treine a ser gestor de pessoas. E gestor de pessoas, entre todas as funções, vamos aterrizar. Poxa, é orientar o teu time, contratei 5 que acabou de entrar, vamos supor que todos são júniors. O gestor de pessoas vai ter que treinar e desenvolver essas pessoas a ponto de, tecnicamente, elas ficarem melhores, a ponto de daqui a pouco ela deixar de ser júnior e passar a ser uma pleno, depois de pleno para sênior. Então tem um desenvolvimento técnico. Quem vai fazer isso? O gestor. E tem o desenvolvimento comportamental também. Poxa, um júnior se espera menos autonomia dele, mas a partir do momento que você vai desenvolvendo ele vai ganhando autonomia, vai assumindo maiores responsabilidades. Então tem uma série de comportamentos que ele também vai precisar ser desenvolvido. Então, voltando ao ponto, esse gestor, se ele não souber disso, ele dificilmente vai conseguir desenvolver o time tanto no técnico quanto no comportamental. Pode ser que no técnico até sim, mas no comportamental ele vai ter muita dificuldade. E ele vai ter muita dificuldade em fazer a gestão do próprio time, porque ele nunca foi preparado para aquilo. Aí sim, aquela história, aí é válido o dono de negócio avaliar se o próprio dono tem condição de desenvolver ele, se o dono também é uma referência nisso, porque se não for, de novo, conta com ajuda externa. É melhor você contratar uma consultoria que ensine os seus líderes a serem líderes, a fazer gestão de pessoas, a desenvolver o time que está abaixo. Então, acho que vai por aí esta análise. Agora, caminhos possíveis, né, para o dono do negócio. Se a empresa está crescendo e com necessidade de contratar mais pessoas, vamos supor que é mais válido, às vezes, você trazer, se tiver condições, né? É mais válido você trazer de mercado um supervisor ou um gestor já com experiência, nem que seja para ele sentar sozinho por enquanto e fazer sozinho todo o trabalho na tua empresa. Porque quando crescer mais e precisar ter time abaixo, esse gestor já tem experiência. E aí, para ele vai ser tranquilo trazer um júnior, uma equipe de júnior, ou uma equipe de júnior e pleno, ou trazer júnior, pleno e sênior, equilibrar. Por quê? Porque ele já trilhou esse caminho, ele tem experiência, então ele pode ajudar muito mais fácil a ser formado aquele time. Agora, se você traz de mercado só gente júnior e por enquanto não tem líderes, vai depender de você, dono de negócio, desenvolver esse time. Ou chamar alguém de fora para te ajudar a desenvolver isso. Porque como que um júnior vai se transformar num pleno, num sênior, ou daqui a pouco se transformar num gestor dentro da tua empresa? Entendeu? Sim, verdade. Essa parte de júnior, pleno e sênior, assim, como é que você... eu sei que é um pouco abstrato e pode partir de uma profissão e de outra a definição disso aí. Mas como é que a gente poderia fazer uma definição mais macro, assim, para quem está ouvindo tanto esse termo, né? Júnior, pleno, sênior, como é que fica isso? Acho que é até importante a turma entender, assim, conceitualmente, por que dividir júnior, pleno e sênior, ou mesmo nível 1, 2 e 3, né? Nada mais para facilitar realmente esse próprio desenvolvimento dentro da empresa, essa própria jornadazinha aí, né?
E o que difere um júnior de um sênior ou um nível 1 de um nível 3? Acho que um dos pontos principais é nível de autonomia e conhecimento técnico da cadeira. Então, quando você contrata alguém muito júnior, extremamente júnior, isso quer dizer o que na prática? Que ele conhece pouco daquela função. Então, vamos dar um exemplo aqui prático aqui. Se você contrata um analista de RH júnior, você já sabe que ele conhece pouco sobre RH. Ele é júnior, ele está aprendendo sobre os processos de RH. Ele está aprendendo eventualmente a contratar, ele está aprendendo o que é remuneração dentro de RH, como treinar e desenvolver as pessoas. Ele conhece pouco sobre isso, ele é um júnior. Por conhecer pouco, ele também não pode ter muita autonomia, ele tem que ter pouca autonomia, porque ele está aprendendo. Então, isso caracteriza alguém júnior, alguém nível 1. Mas, a partir do momento que ele vai, vou aprendendo, vou tendo conhecimento técnico, vou me desenvolvendo em comportamento, eu posso assumir maiores responsabilidades, porque eu já conheço mais, já sei mais. E aí ele pode se tornar um pleno até chegar a um sênior. O que é um sênior na prática? É alguém que domina tecnicamente, realmente, aquela função dele. Nesse caso do RH, vamos pegar um analista de recrutamento e seleção sênior. Conhece tudo sobre recrutamento e seleção. Como fazer um processo, quais são as etapas do processo, como melhor fazer, qual a melhor estratégia. Ele conhece, tem o conhecimento. E ele tem o comportamental de um sênior, ele tem autonomia. Ele sabe navegar em todos os níveis, ele sabe fazer o melhor entregável para o chefe dele, ele sabe assumir maiores responsabilidades, porque, de novo, ele é sênior naquilo que ele faz, ele conhece muito aquilo que ele faz e, portanto, tem mais autonomia. Então, assim, para simplificar, conhecimento técnico da própria função e o próprio nível de autonomia. Quanto mais júnior, mais bebê, mais ele vai depender do chefe para desenvolvê-lo, porque ele não tem autonomia. Quanto mais sênior, mais conhecimento técnico, mais autonomia, menos ele depende do chefe e às vezes nem depende, porque navega sozinho. Entendi. Você fala muito a palavra de desenvolvimento, a pessoa se desenvolver dentro da empresa, crescer dentro da empresa, né? E eu vi esse crescimento tocar em pontos financeiros, em pontos profissionais, né? De conhecimentos técnicos, em pontos como pessoa, né? É uma questão importante. Que poderia ser usado dentro do processo de formação da pessoa dentro da empresa ali? Vamos pensando bem no mercado digital, assim, o que é útil para a gente poder trazer uma capacitação e ferramentas para isso, para a gente poder evoluir esse profissional dentro da empresa? Até assim, diferenciando treinamento de desenvolvimento. Treinamento é treinamento mesmo, que pode ser um treinamento técnico para aquela função, pode ser um treinamento comportamental, ensinando ele comportamentos de liderança. E quando a gente fala de desenvolvimento, concordo, assim, acho que é mais amplo. Tem a ver, quando a gente fala em desenvolvimento, sem dúvida nenhuma tem a ver o quanto você pode treinar, mas ao mesmo tempo propiciar que esse teu funcionário se desenvolva a ponto de assumir novas posições e galgar degraus dentro da sua organização. Na prática, como é que isso pode ser feito, né? Vamos simplificar para o dono de negócio. Acho que um dos caminhos para a melhor forma de você desenvolver alguém é realmente você desafiar este profissional. Então, por exemplo, você contratou lá um copywriter, e ele é um copywriter, entre aspas, nível 1, nível júnior, um júnior. Então, quer dizer o quê? Ele tem um pouco conhecimento técnico daquela função, ele está aprendendo, e ele tem pouca autonomia também por ser um júnior. Como você pode desenvolver este profissional? Treinando, o próprio gestor imediato ensinando ele como fazer, mas ao mesmo tempo desafiando e dando mais autonomia. Olha, fulano, tem um novo projeto aqui, neste projeto a gente tem que fazer isso, isso e isso, então eu vou te ensinar aqui o básico, mas eu quero te deixar também muito livre para você trazer novas ideias em como fazer, como a gente ter o melhor entregável para este projeto. O desafiar nada mais é do que tirar sempre da zona de conforto o teu profissional. Mesma coisa um programador, se de repente é um programador em fase inicial, é desafiá-lo colocando para ele projetos que tiram ele da zona de conforto, que vai exigir mais tecnicamente dele, ao mesmo tempo vai exigir mais também de comportamento dele. Então, esse desafiar é um método mesmo usado que a gente usa para realmente desenvolver um profissional, é tirar da zona de conforto.
Grandes corporações sempre fizeram isso, Daniel. E é lógico, algumas pequenas e médias também fazem, mas para simplificar para a turma é assim, é tirar da zona de conforto. É sempre dar, se a gente fosse fazer a metáfora com uma barra, né? É sempre dar uma barra um pouquinho mais alta ali para o teu profissional, mas obviamente sim, fica do lado e acompanha, para também não fazer besteira, né? Para não acontecer algo ali que de repente pode prejudicar ele mesmo ou a organização. Mas desafia, que é o que faz tirar o profissional da zona de conforto, faz ele correr atrás, faz ele aprender e faz ele se desenvolver. E outra coisa assim que eu... Mas respondeu a parte de desenvolvimento? É nessa linha mesmo a dúvida? Exatamente. Eu acho que essa parte de desafio aí é bem importante e ela volta naquele ponto que a gente falou lá atrás da comunicação, da liderança estar próxima e tudo. Porque o desafiar também, você tem que sentir a resposta da outra pessoa, né? Também você não pode, você tem que forçar, mas tem que saber o limite que você está forçando. Sem dúvida. Até para você não estressar, porque às vezes o desafio pode soar como uma cobrança e aquilo lá estourar para o lado contrário, né? E aí aquela proximidade, aquela questão daquele acompanhamento mais próximo ajuda bastante ali de você ter esse feeling e entender o momento da outra pessoa, né? Então, no fim de tudo são pessoas, né? São então, pessoas. De novo, assim, não quer dizer que é fácil? Não quer dizer que é fácil. Existe, né, atenção, dedicação e existe trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas aquela história, por mais que possa parecer jargão, cara, o teu negócio é formado de pessoas. Você só vai ter melhores resultados se tiver melhores pessoas dentro do time. Então, pessoas sempre vão ser o centro de tudo ali. Mas pegando esse mesmo exemplo do desenvolvimento, né, para botar pé no chão para a turma aqui. Poxa, você começou a tua empresa está dentro do digital, já não é tão pequenininha, está indo bem, ou seja, está se expandindo. Eu vejo muitas vezes a dor de um dono de negócio que ele, principalmente de infoproduto, né, que ele, poxa, eu preciso ter um braço direito, precisaria ter um coprodutor aqui para assumir o meu lugar hoje, sou eu que faço tudo isso. Olha uma forma de desenvolver. De repente você pode, obviamente, olhando o teu time, vendo aquele que já está performando muito bem e tem potencial para performar mais, e de repente fazer rodízios, que isso o mercado corporativo sempre fez. Mas, por exemplo, poxa, eu tenho lá o João que está sentado como gestor de tráfego, baita potencial, entrega muito, e ele tem interesse daqui a pouco, no futuro, assumir uma posição de coprodutor, ser meu braço direito aqui. Faz o João rodar pela tua empresa. Ele está como gestor de tráfego. De repente, será que ele não pode sentar na cadeira de copywriting para aprender sobre aquilo e se desenvolver naquilo? E daqui a pouco você não pode colocar o João como social media, para ele aprender na íntegra tudo sobre aquilo e como é que funciona e a mecânica. E daqui a pouco você não pode colocar o João no relacionamento com o cliente. Ou seja, ao permitir que o João passe pelas principais funções da sua organização, daqui a pouco você está preparando ele literalmente para sentar na tua cadeira, porque você como coprodutor, você tem um conhecimento do todo, né? É lógico que é uma combinação também, bem o que você falou, Daniel. Precisa ver se o João quer isso. Mas se o João tem intenção e quer, e aceita, né, ir passando por essas cadeiras, faça isso. Você está tirando ele da zona de conforto, você sempre está dando um desafio a mais, o João está ficando cada vez mais completo dentro da tua organização. Então, vem esse conhecer o João, surge a necessidade também de ter uma periodicidade de conversa com as pessoas de dentro da equipe, né? Mas aí um outro ponto fundamental, que a maioria dos iniciantes talvez até desconheça, né? Aquilo que eu falei, né? O ponto comum de dor é a contratação. A maioria da turma não sabe contratar e não sabe também as funções de um RH. Tá tudo bem até aí. Daqui a pouco ele descobre que além de contratação, ele tem dor com remuneração. Como é que eu remunero? É uma outra dor. E aí, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, dentro disso tudo tem avaliação de performance. Então, eu diria, poxa, mesmo que você esteja em fase inicial do negócio, estabeleça um programa de avaliação de performance do teu time. O mais simples e básico que seja. O que é um programa de avaliação de performance? É você implementar metas para cada pessoa do teu time ali, metas individuais, obviamente alinhadas com as metas do negócio. E de tempos em tempos você vai avaliar o quanto ele entregou ou não aquilo que ficou acordado com ele. Então estabeleça, por exemplo, um processo de 6 meses, só como um exemplo. Defina metas, junto com ele, construa essas metas. Após 6 meses você vai avaliar essas metas. Você vai avaliar não só
as metas, o que foi entregado, mas você vai avaliar também comportamento, como ele entregou essas metas. Isso é um programinha básico, processo básico, né, de avaliação de performance, fundamental, que pode servir para N coisas. Por exemplo, poxa, para você avaliar, foi super bem, entregou tudo que tinha que entregar, entregou acima, inclusive, e assim, com conduta exemplar em termos de comportamento. É um excelente profissional para você avaliar, de repente, uma promoção. Ou, de repente, para você avaliar um ajuste salarial. Enfim, para você fazer algo de diferente para ele, já considerando que ele é diferenciado, para, inclusive, trabalhar na retenção dele. Você vê? Mas, assim, faz o arroz e feijão, faz no básico, faz aquilo que está na tua mão. Nem que eu brinco, né? Nem que seja no papel de pão. Você escrever as metas dele combinadas com ele e avalie de tempos em tempos. E aí tem um outro ponto, Daniel, que a turma também às vezes, a maioria conhece, mas talvez pratica pouco, é o tal do feedback. E o feedback está dentro desse processo, né? E o feedback, você não precisa ter o melhor método, às vezes você não precisa nem saber método, mas o feedback nada mais é do que um acompanhamento realmente com o teu time. E ao acontecer algo que foi melhor do que você esperava, poxa, dá o feedback para ele, reconheça ele. Ao acontecer algo que era o que você não esperava, ou seja, ele não entregou aquilo, ele teve problema ou até fez errado, da mesma forma, puxa ele para uma conversa e dá um feedback de correção, mas no sentido de desenvolvê-lo, de treiná-lo, para da próxima vez não acontecer de novo aquilo. Então o feedback ele é uma das melhores ferramentas, pegando o ponto aqui do bem lembrado, do desenvolvimento, feedback é uma das melhores ferramentas para você desenvolver alguém. E isso, utilize no dia a dia, de maneira informal. Feedback você pode dar. Eu faço um treinamento de cultura organizacional com alguns clientes meus, eu ensino os meus clientes a darem feedback em 1 minuto. Como assim, Rafael, 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto. No máximo, 2 minutos. E eu quebro aquela objeção de dono de negócio, de gestor, eu não dou feedback porque eu não tenho tempo. Eu te ensino você a dar feedback em 2 minutos, você dá o que está indo bem e o que ele precisa aprimorar e corrigir ou melhorar. 2 minutos. E aí você tem essa avaliação, esse progresso, você tem o feedback e aí você acaba conseguindo ajustar aquela questão da remuneração, fazendo uma evolução para ele, né? Propondo para ele, olha, uma evolução. Você começou aqui e você pode chegar aqui, aí você pode se chamar de plano de carreira, uma escadinha do sucesso, ou o que quer que seja ali dentro da sua agência, né? Sua agência de lançamentos, do seu produto ali. Então, são ferramentinhas que vão sendo usadas e a gente começou lá na contratação e vai construindo uma empresa de sucesso através de um núcleo de RH, né? Então, a gente não saiu do mesmo núcleo e acabou trazendo boas pessoas, acabou pagando o correto para elas, que foi confortável tanto para elas quanto para a empresa. Nisso a gente treinou elas, teve um bom relacionamento, capacitou, desenvolveu, deu feedback, avançou elas dentro da empresa e a gente não saiu daquele núcleo. E outra coisa que eu vejo também, o pessoal falando bastante, e aí era uma dúvida que eu queria colocar para o pessoal, para você trazer, principalmente porque você faz recrutamento. Eu digo que o mundo do marketing digital é meio que uma bolha, assim, sabe? E as pessoas vivem dentro do marketing digital e muitos acreditam que o que está ali dentro é exclusivo daquele mundo ali, né? Então, a pessoa vai contratar um copywriter, um gestor de tráfego, alguma coisa assim, e é onde ele vai buscar isso? Ele vai buscar nas comunidades de não sei quem, vai buscar num grupo de WhatsApp que ele faz network e tal, e não tem nada de errado nisso. São pessoas, vários cresceram, aprenderam lá, e eu conheço centenas ali que se deram muito bem e são excelentes profissionais em relação a isso. Mas será que todos estão ali? Como é que o mercado vê isso? Existem esses profissionais fora do mundo do mercado digital, fora desse nosso universo, fora dessa bolha? E se é que eles existem, como é que é aquele negócio do Globo Repórter? É onde eles vivem, o que, que eles comem, o que eles... Do que se alimentam. Do que se alimentam, né? Então, como é que... No recrutamento, como é que você faz isso aí? Cara, isso é um bom ponto, legal. Porque, de fato, assim, o que eu vejo, né, empresas, principalmente do digital, e donos de negócio que cresceram dentro disso até que você chamou da bolha do digital.
Tem muito disso mesmo, né? Como ele aprendeu tudo sozinho e ele, às vezes ele não tem referência assim, poxa, quais são as melhores práticas de contratação, de remuneração ou de treinamento de uma multinacional, de uma grande empresa? Às vezes ele não tem isso e está tudo ok ele não ter. Mas às vezes o fato de não ter referência pode ser que ele aplique algo, pratique algo que não faça sentido nenhum, ou às vezes faz ele até ficar cego. Então vamos dar um exemplo prático aqui. O famoso caso lá do cargo de gestor de tráfego. Eu vejo nos meus clientes, e mesmo quem não é meu cliente, muitas vezes essa dor. Poxa, o meu gestor de tráfego eu não posso perdê-lo, porque ele é a minha espinha dorsal aqui do meu negócio, se eu perdê-lo, eu vou ter problema, etc e tal. Aí pode incorrer no erro, às vezes, de novo, né, de abrir sociedade, e só um grande parênteses aqui, tá? Não quer dizer que você não possa ser um gestor de tráfego que faça todo sentido você ter sociedade. Pode, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes ele pode cometer o erro de oferecer algo que não faz sentido para aquela posição por medo de perder aquele profissional, por achar que este profissional é muito difícil de contratar, porque só existe no mercado digital. E aí realmente ele está vivenciando a bolha, esse dono de negócio, porque ele está olhando o digital e falando, poxa, todo gestor de tráfego é jovem, eu não consigo que ele fique muito tempo trabalhando para mim, porque ele vai ver que ele, se ele for trabalhar para mim, ele vai ganhar X, mas daqui a pouco ele vai perceber que ele pode prestar serviço mais para 6, 7, 10 empresas e vai ganhar 10 vezes o que ele ganha aqui, então ele não vai ficar comigo. Então esse dono de negócio, ele tem isso na cabeça, porque ele está vivendo a bolha do digital. E às vezes ele não tem consciência que existe o cargo de gestor de tráfego fora do mercado do digital. Por exemplo, tem empresas grandes e médias, não vou citar nomes, que você tem esse cargo lá como analista de mídias pagas, que é alguém que faz exatamente essa função. E é um CLT, que eventualmente, se você for pescar esta pessoa, você pode estar pescando um excelente profissional, que tem uma mentalidade CLT, portanto, é muito difícil ele querer empreender, ele não vai estar querendo empreender, e ele não vai ter dentro dele aquela ambição de querer ganhar 6 dígitos daqui 30, 60, 90 dias como na função dele. Não, ele é um CLT, e está tudo bem se ele for muito bem remunerado, e ele vai te entregar um excelente trabalho dentro daquela remuneração que você pagar para ele. Então, esse dono de negócio, às vezes ele não tem isso, ele não sabe. Pô, como assim? Tem então gestor de tráfego nas empresas do mercado? Tem. Assim como tem copywriter, assim como você também pode encontrar outras funções que o pessoal nem imagina, social media, enfim, dá sim para buscar nas grandes, nas médias do mercado, inclusive buscar CLTs, com perfil CLT, que o cara não vai ficar, entre aspas, te dando a dor de cabeça de querer ser sócio do teu negócio, ou sair no mês seguinte para ganhar, porque ele quer ganhar 6 dígitos em 30 dias. Então, isso é um aprendizado que essa turma do digital, esses donos de negócio, pode ter. Poxa, sim, dá para você pescar excelentes profissionais, pagando o justo, não quero dizer nem o menos, né, mas pagando o justo, e alguém que, poxa, vai querer ficar contigo por longa data. Lógico, né, desde que o ambiente ele seja bom, a empresa seja boa. Mas por quê? Porque ele não tem o perfil empreendedor, não tem essa ambição, ele tem um perfil CLT. E eu vejo que isso é desconsiderado. A turma não tem essa... É um ponto cego para a turma no mercado digital, por viver na bolha. Exato, exatamente. Rafa, antes da gente começar aqui a conversa, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram para o pessoal mandar as perguntas para você responder aqui, né? Então, tem algumas perguntas aqui que são... Bora lá, fazer um bate-bola. Né? A primeira aqui acho que por terem escutado sua voz aqui enquanto estava gravando stories, é bem boa, não sei a resposta não. Você já trabalhou em rádio com essa voz aí? Eu sempre brinco com isso, porque eu adoro, cara. Fui no Mastermind esse dia, falei que eu trabalhei na Maringá FM, na Maringá by Night era o programa. Como é que era a chamada do programa? Estamos aqui direto no Maringá by Night, o programa. Mas não tem, na verdade a voz vem naturalmente aí, mas eu adoro estúdio, adoro rádio, mas nunca trabalhei. Mas olha só a coincidência, hein? Eu, no meu período de faculdade, eu fiz psicologia na Universidade Estadual de Maringá, era integral, estudava das 8 às 5 da tarde, mas à noite eu resolvi trabalhar, durante a faculdade mesmo. Então, das 7 da noite a 1 da manhã eu trabalhava na GVT.
como operador de call center mesmo. Então, era o famoso Rafael, GVT Rafael, boa noite. Mas não trabalho não como rádio, não. O pessoal ligava só para ver sua voz, né? Boa. Outra pergunta aqui, sobre locais de contratação. Onde eu posso encontrar profissionais para minha empresa? Então, acredito que seja... Legal. Onde sites, Então, tá aí a importância de você contar com uma ajuda de um RH, de um recrutador que domine o processo. Por que eu falo isso? Porque vai muito do que tipo de posição você está procurando. Então, por exemplo, eu estou procurando alguém da área de tecnologia, um programador. Poxa, aí você pode criar uma estratégia para realmente pescar em fontes onde você tem mais chance de encontrar programadores. Você pode usar as fontes clássicas, por exemplo, quando a gente fala do CLT, e aí já dica para a turma, sem dúvida nenhuma, o LinkedIn é a melhor fonte de base de profissionais do mercado. LinkedIn. Então, o LinkedIn pode ser uma fonte? Deve, mas você não precisa ficar restrito a ele, você pode buscar em outras fontes. Quando a gente fala de um programador, existe uma série de comunidades que os programadores participam, né? Então é super válido você fazer a divulgação dessa tua vaga nessas comunidades onde os programadores participam, debatem, conversam. Então aí está uma estratégia de fontes, né? Onde pescar este profissional. Mudei o perfil, estou buscando o famoso gestor de tráfego. Pode ser que você tenha que adaptar isso. Talvez o gestor de tráfego no LinkedIn, você vai encontrar? Vai, só que um pouquinho mais restrito, porque, de novo, tem os analistas de mídias pagas nas pequenas e grandes empresas, mas são poucas posições, então você tem um universo menor de candidatos ali. Aí é válido você mergulhar também, caso seja de interesse, né, mergulhar em outras comunidades que tenham um gestor de tráfego a ponto de você divulgar essa posição lá. Então, define-se uma estratégia de seleção também muito baseada no perfil da vaga, para você ser mais certeiro, onde eu vou pescar mais forte, quais vão ser todos os canais que eu vou divulgar essa minha vaga. Isso é uma das etapas, né? Mas a própria seleção, quantas etapas eu vou colocar e que tipos de etapas eu vou colocar? Então, voltando lá, poxa, é um programador. Poxa, se é um programador, sem dúvida nenhuma você vai fazer testes técnicos com ele no meio dessa jornada. E você vai implementar outros processos, uma entrevista, até eventualmente um teste comportamental. Então, está aí a importância de saber fazer bem feito um processo de seleção, porque um bom profissional vai saber definir toda essa estratégia de onde pescar, onde eu tenho mais chance de pescar para esta posição e que etapas faz sentido eu implementar para esta posição. Quando a posição quanto mais júnior a posição e menos técnica, menos etapas você pode fazer e mais rasas pode ser a variação dessas etapas. Quanto mais sênior a posição e posições inclusive de liderança, com certeza você deveria implementar mais etapas e com mais profundidade, porque de novo você está trazendo alguém sênior, alguém eventualmente até para ser um gestor na tua empresa. Então, coloca mais etapas mais profundas, para você de fato conseguir avaliar se é quem você está, se você está de fato encontrando quem você está procurando, né? Então, não tem fórmula pronta, a estratégia é baseada na própria função. É igual a pesca, né? Você tem que achar o lugar certo, Exato. certo do rio ali, da lagoa e jogar a vara, né? Onde tiver mais peixe ali é onde você tem que pescar. Então você tem que localizar onde está o cardume e começar a jogar a vara ali, né? Essa analogia é ótima. Eu não entendo nada de pesca, mas assim, por exemplo, poxa, tô querendo pescar um determinado tipo de peixe. É isso, cara. Você vai saber onde aquele peixe existe, onde que ele vive, pô, ali é a tua fonte. Não adianta ser em outro, você não vai encontrar. A analogia é ótima, é exatamente isso. Legal. Como faço para me tornar analista de RH? Tá. Bom, se for começar na função como analista júnior, isso é uma coisa legal das transformações do mercado, né? Se a gente fosse pegar mais de 20 anos atrás, os RHs eram muito formados por psicólogos, era muito clássico isso, né? Buscar a formação de psicologia para atuar em RH. Hoje isso não existe mais, hoje em RH você tem as mais variadas formações. Eu posso dar um exemplo, no meu time em RH, eu já tive turismólogo, pessoa que se formou em turismo, trabalhando no RH, começou como júnior. Então acho que o principal é
o interesse em si em trabalhar na área. Acho que é válido a pessoa entender também o que é a área, quais as funções existentes dentro da área, para ela avaliar onde ela tem mais fit, né? Onde ela tem mais chance, de repente, de começar. Por exemplo, uma área de recrutamento e seleção, talvez seja muito mais fácil te contratar como alguém inexperiente, júnior, para te ensinar naquilo, do que, obviamente, uma área de remuneração, que é mais técnica, mais complexa, mais difícil, que já exige um determinado conhecimento. Mas eu diria, poxa, conheça melhor a área, se for o caso, faça cursos técnicos também da área. Hoje já existe até formação superior, né? Mas assim, começa. Bate em várias portas, ou seja, insista nisso. E aquela empresa que te ofereceu a primeira oportunidade, poxa, abraça com unhas e dentes, porque é a tua porta de entrada. Independente se é uma função até para receber menos do que você esperava, começa na área. Boa. Quem quiser te encontrar, te procura onde? Legal. Hoje acho que o principal canal no próprio Instagram, estou lá como Rafael com ph.decarvalho. Dentro do Instagram, ele pode mergulhar lá nos outros contatos da própria consultoria, né? Porque hoje na consultoria eu tenho o braço consultoria de RH para as empresas do mercado digital, que nada mais é do que projetos customizados de RH para ajudar essas empresas de acordo com a fase que elas estão. E o segundo braço é o próprio braço de recrutamento e seleção, né? Onde eu ajudo os meus clientes aí, faço todo o processo, ajudando eles a contratar os profissionais que eles precisam aí. São os dois braços. E a mentoria, que muitas vezes o pessoal me pede, o dono de negócio, eu também faço, mas isso vai muito de acordo com a demanda deles, porque é algo muito individual pro dono de negócio, né? Legal. Mas o Instagram é o principal canal. Boa. Rafael com ph.decarvalho. Isso aí. Boa. Quem quiser vai estar aqui embaixo também. Uma aula, então, de RH, de gestão de empresa, desde a contratação até a escala lá da progressão dentro da empresa, passamos por todo o processo aí. Com certeza tem muito mais, daria para a gente falar aqui horas e horas e horas e horas sobre esse processo interno dentro da empresa. Mas eu te agradeço, Imagina. Rafa. Maravilhoso aí a presença, obrigado mesmo. E, pessoal, ficamos aqui com mais um Evercast. Aguardo vocês aí no próximo com mais um convidado aí. Estou falando candidato, já vi tanto candidato aqui, mas um convidado maravilhoso aí, com certeza vai trazer boas coisas aí para a gente aprender e crescer como profissional aí nessa área do mercado digital. Você aí, agradeço que assistiu o nosso podcast até o fim. Não deixa de dar o seu like aqui, assinar o nosso canal. Te aguardo na próxima aí. Valeu!